Obrigado. Bom dia, meus amigos queridos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos estar juntos aqui em mais um aprendizado e podermos colocar em prática, ou pelo menos aprendermos o suficiente para tentarmos colocar em prática um pouquinho do que o nosso querido Mestre amado Jesus tem nos presenteado todos os dias e todos os momentos com os seus exemplos, os seus modelos. Um domingo, graças a Deus, radiante de sol. Estava com saudade do sol, não sei vocês, mas o frio me deprime um pouco. Quero dar bom dia para a Andréa, para a Yoshiko, para a Luciana, para a Elaine, para a Ana. Bom dia para vocês, um domingo maravilhoso. Capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Entre saber e fazer existir singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. João capítulo 13, versículo 17. Vamos trazer para dentro de nós mesmos a imagem e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos uma vibração, uma prece muito profunda a todos aqueles que nesse momento passam por qualquer aflição decorrente de pandemia, decorrente de tristezas, fomes, injúrias, calúnias, aqueles que se sentem injustiçados de alguma maneira possam receber o nosso maior sentimento e o mais profundo amor, esse amor cristão, esse amor exemplificado e mostrado e demonstrado pelo Cristo, que nós, a todo momento, através das suas palavras e do seu Evangelho, plantamos como flores e que temos a obrigação de regar pelo exemplo. Louvado seja Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui novamente em Teu nome, fazendo essa vibração de amor. Esse Deus, Pai
misericordioso, esse Deus tão indulgente que não condena o menor dos nossos defeitos, ao contrário, como filhos rebeldes, ainda assim nos presenteia com a maravilha da reencarnação, dizendo: vá, se corrija, aproveite as oportunidades, se melhore, eleve o teu espírito e faça as suas obras de acordo com os modelos que eu vos apresentei na Terra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que nós todos tenhamos um estudo abençoado, que a espiritualidade desta casa possa nos envolver e nos intuir, que o mentor espiritual de cada um de nós nos ampare e nos guie hoje e todo ao longo da nossa jornada, que assim seja, graças a Deus. Nossa palestra de hoje é com o nosso irmão Luiz Marcelo. Por favor. Oi, gente. Tudo bom? Joinha? Pondo aqui. Muito bem. Tema da palestra de hoje, um tema novo, né? Parece que tá na moda falar de Covid, coronavírus. E como eu acho que tem um pouquinho de toque, deixa eu ver se eu ajeito o quadro aqui, isso. Acho que é o Van Gogh, está assinado Vincent. Tudo bem. O tema é Jesus, Covid-19, a lição do amor, ou a lição de amor, enfim. Queria primeiro mostrar uma coisa importante a todos. Eu estou pressupondo que todo mundo ou é espírita, ou é simpatizante do espiritismo, ou tem os conceitos, enfim. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, o que é, eu vou chamar de Covid-19, tá? Mas o que é o coronavírus, essa enfermidade? É uma doença. Simples, não tem nada mais, nada menos. É uma doença. Como mais de 2.500 doenças que estão catalogadas pela Organização Mundial de Saúde. 2.500 enfermidades. É só mais uma. O que ela tem de tão espantoso? Isso que a gente precisa um pouco olhar como espíritas, como espiritualistas, como estudantes da espiritualidade, olhar um pouquinho mais tecnicamente, afastar um pouco esse medo, esse pavor, essa paura. Se ela é uma enfermidade, ela pode ocasionar duas coisas. Primeiro, dor e sofrimento, que estão relacionados, e morte. Morrer. A maioria de nós não aprende nos seus cursos, nas suas casas espíritas, nas lives, nos livros, que a morte não existe, que ela é uma transição, uma transformação. Então, a primeira pergunta que se faz: qual é o problema? Por que nós temos tanto medo do Covid-19? Por que nós temos tanto medo do Covid-19? Porque nós temos medo de morrer. Vamos admitir isso, vamos botar o pezinho no chão. Não, Kardec, lindo, maravilhoso. Kardec diz: não dê a última palavra. O espiritismo deve andar par e passo com a ciência. Não houve a última palavra pelo espiritismo. É só uma das verdades reveladas no nosso planeta. O nosso planeta está em transição. Então, primeira coisa, espíritas, espiritualistas, simpatizantes, estudantes do espiritismo, botemos os pés no chão. Covid-19 é uma enfermidade num grupo de 2.500 enfermidades. Todas podem levar à morte. Mas o que é a morte? É só a transição do plano físico para o plano espiritual. Simples. Vamos parar de ser medroso, pelo amor de Deus. Mas por que as pessoas têm tanto medo? Eu estou vendo aqui umas pessoas ali chegando. Ah, tá legal. Dandara, o Jaci também entrou. Simone, Yoshiko. Tudo bem. Por que as pessoas têm tanto medo de morrer?
Qual é o problema de ter medo de morrer? Nenhum. Até porque o Espiritismo veio para puxar esse véu e revelar esse mistério, o que há além da morte física. Especificamente, essa é a missão do Espiritismo. Só puxar o véu, o mistério, do que há além da vida física. Só essa é a grande missão da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e os espíritos do Espírito de Verdade. Pronto. Por que nós temos tanto medo da morte? Nós, todos nós. Qualquer um de nós tem medo da morte. Eu, por exemplo, morro de medo de avião. Mas se alguém me perguntar lá no fundo, mas por que você tem tanto medo? Ah, porque cai? Não. É porque eu tenho medo de morrer, é simples. Porque nós temos algo, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Nós temos algo no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, chamada lei de conservação. Nós temos um instinto de conservação. E isso não está só no ser humano, está em todos os seres orgânicos, seres vivos, plantas, animais, hominais e anjos. Todos têm medo de morrer. Todo mundo que está na carne tem medo de morrer. Não pensem vocês que um espírito muito elevado não tenha medo de morrer. Vide Chico Xavier num avião, graças a Deus que isso aconteceu com o Chico, não comigo, que rezou a Nossa Senhora e o irmão passou-lhe um sabão, porque ele tinha medo que o avião começou a balançar e falou, vai cair, e vamos rezar porque nós vamos morrer. Chico Xavier. Então não tem nenhum problema em ter medo de morrer. Está lá, questão 707 em diante do Livro dos Espíritos. Esse capítulo, essa parte, na verdade, é um pequeno setor, vai de 700 a... São 27 questões, 700 a 730. Então, gente, instinto de conservação é isso. Como é que a gente observa que esse instinto de conservação existe? No ser humano, ok, ó, é alto, alguém deu um tiro, meu Deus, vou cair dessa altura. Como é que se observa isso na natureza? Pega o seu gato, pega o seu cachorro e vai perto da janela no terceiro andar com ele. Qual é a tendência do bicho? É se afastar, é até te arranhar para sair dali. Mas espera aí, se ele não tem um raciocínio complexo como nós, seres humanos, como é que ele sente isso? Porque ele tem um instinto de conservação. É simples. Se não tivéssemos instinto de conservação, nós morreríamos muito fácil. Porque a gente não teria medo de nada, não teria prudência, cautela, enfim, não teríamos atenção para algumas coisas que requerem atenção, senão você morre mesmo. Então, tudo bem. Instinto de conservação, compreendemos, está tudo certo. Agora, fora isso, qual é o outro problema do Covid-19? Para nós, espíritas, espiritualistas, qual é o outro problema do Covid-19? Nenhum. Ah, eu fiquei ruim, fui para o hospital, aí fui entubado. Graças a Deus, um dia desse eu vi uma mensagem de uma pessoa assim, eu venci a Covid-19. Ninguém vence a Covid-19. Ela é uma doença como outra qualquer. Só que ela tem um alto índice de mortalidade. Para quem a pega e está em más condições de saúde. A própria Organização Mundial de Saúde entende que o ser humano não é somente o corpo físico, essa parte aqui. Que nós temos uma mente. É o chamado ser humano integral. É corpo, mente. Entendem isso? Então, se a mente não está funcionando, esse corpo ele está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai nos jogar em baixa resistência, e nós vamos adquirir doenças, enfermidades e outros problemas mais. Simples. Então, a frase em latim, mente sã, corpo são, mente sana in corpore sano, é uma realidade. Essa frase existe antes de Kardec. Existe antes do Espiritismo. Então, manter a cabeça boa é regra para se proteger contra qualquer enfermidade, não só contra a Covid. Agora, falamos do Covid, ok. A palestra é Jesus, Covid, a lição do amor, ou a lição de amor. Onde Jesus entra nisso? Como bem leu o nosso amigo Kiko. Jesus é um espírito evoluído. Ele veio para a Terra numa condição excepcional.
Discute-se até hoje essa coisa doida de assim, mas Maria era virgem, não era virgem. Pouco importa se ela era virgem ou não. Ela tinha um esposo que era José. Tá? E nós sabemos que Jesus teve um processo de fecundação artificializado, nós já sabemos isso, além da doutrina espírita. Por quê? Como era um espírito muito evoluído, muito alto na hierarquia evolutiva, não do planeta Terra, Jesus já existia quando o planeta Terra estava sendo feito, se formando. Então, ele tinha uma carga de energia que, para entrar num corpo físico materializado, tinha que ter todo um período de preparação. Então, não pensem que foi como é hoje. Simplesmente houve o ato e aí fecundou e tudo certo. Não, teve uma série de alterações para suportar a carga. Senão, abortaria, não conseguiria resistir. A carga energética do Espírito de Jesus é muito grande. Todas as doutrinas religiosas, espiritualistas, todas, têm Jesus como um dos maiores avatares deste plano aqui. Este plano não significa só o planeta Terra. Sistema solar, o quadrante da galáxia. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais ou menos 80 quadrantes. O planeta Terra está num desses quadrantes, que é um recorte de número 43. Só isso. Ou seja, tem mais 79 quadrantes. Olha como é grande. Só uma galáxia. Então, o nosso universo é muito grande. Jesus é um dos grandes espíritos. Para ele estar na Terra, com a magnitude de energia dele, teve que ter todo um trabalho. Então, vamos tirar isso um pouco, essa pecha religiosa. Essa coisa um pouco na forma. Ó Maria, ó Jesus, ó São José. Vamos trazer um pouco para o lado espiritual, porque é isso que a gente estuda. Vamos botar os pezinhos no chão de novo e olhar para a racionalidade da doutrina espírita. Não é isso? Fé raciocinada é só aquela que pode encarar frente a frente a razão. Só. Em todas as épocas da humanidade. Esse é o conceito de fé na doutrina espírita. Usando da referência que o Kiko colocou do Caminho, Verdade e Vida, esse livro, vou mostrar aqui, ó. Excepcional, gente, maravilhoso esse livro. É da mesma linha do Pão Nosso, que mais? Fonte Viva, Vinha de Luz, a série de mensagens do Emmanuel. Esse é o meu predileto, coincidentemente, acho que do Kiko também é. Jesus tem uma parte, um trabalho religioso, lembre-se que ele vem com os hebreus, ele se contrapõe a toda uma estrutura social, mas ele era muito grande para a época. Ele confronta religiosamente, mas, de vez em quando eu olho aqui para baixo, que é para ver o tempo, tá, gente? Ok. Ele confronta com a estrutura religiosa da época, tanto que ele diz: eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Ok? Deixa eu ver se eu só vir um pouquinho mais aqui. Isso, melhorou. Agora estava meio assim. Bom, qual é a função dele como espírito? Tá? Já falando da doença, do Covid-19, falando da função de Jesus. Ele vem questionar certas realidades que eram colocadas na época. Ok? Honrar pai e mãe, que mais? Fazer ao outro aquilo que você deseja receber, os 10 mandamentos, ok? As tábuas lá de Moisés, recebidas no Monte Sinai, Velho Testamento. Jesus vem e cumpre um Novo Testamento. Tanto que a Bíblia tem o Velho Testamento, que é a lei mosaica e os profetas, e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é a passagem de Jesus. Olha a importância da passagem dele. A metade da Bíblia é Jesus, dando cumprimento às leis de Moisés. Olhem que excepcional isso. Qual a importância disso em termos numéricos? O nosso planeta, disse aí, agora com essa quebra, não sei como é que vão ser nos próximos anos, que até hoje a gente tem 7 bilhões e meio de habitantes, planeta Terra hoje, 2020. Que até 2050, ou seja, daqui 20, 30 anos, nós vamos ter 10 bilhões de habitantes.
Não sei com as enfermidades que virão aí programadas pela espiritualidade, não sei como vai ser isso. Mas imaginem, hoje, 80% da população da Terra, 80% tem uma ligação com Jesus, com o cristianismo. Catolicismo, só o catolicismo hoje na Terra é 60%. 60%, mais da metade. Ok? Quando você mistura com o protestantismo, isso deve dar uns 75%. E aí tem diversificado os islâmicos, os muçulmanos e os espiritualistas, né? Os Krishnas, nós, os reencarnacionistas, não reencarnacionistas, etc. Mas a importância de Jesus é que ele veio num período em que a Terra hoje tem quase 8 bilhões, a Terra tinha 250 milhões de habitantes. Na época que Jesus esteve aqui, há 2.000 anos. 250 milhões é a população dos Estados Unidos. O Brasil tem 212, está perto. Tá? Mas ele vem confrontar a religião da época, a certas verdades, certos dogmas, certos paradigmas, né? Certos modelos, e vem mostrar, ó, isso aqui funciona, mas funcionava em tal época. Agora, a verdade é a mesma, só que ela tem que ser reinterpretada. Tem que ser feita assim. Então ele pega os 10 mandamentos e transforma em 12. Lembram? 2 mandamentos? Amar a Deus, né? Com todas as suas forças, entendimento, blá, blá, blá. E o próximo, como a si mesmo. Qual é a relação disso, desse Jesus, com uma enfermidade? Esquece Covid, esquece qualquer uma delas. Uma enfermidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha o título do livro. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Não é por Ele, mas pela verdade que Ele nos traz. Simples. E o que é essa verdade do Cristo? O que é essa verdade do Cristo? É a verdade de que há um mundo espiritual. Há um mundo que nos rodeia. Que existe o mal, existe o bem. Que existe a luz e existe a sombra. Com quem você anda? O que você crê? Mas nós precisamos avançar um pouco mais. Porque o catolicismo e o protestantismo nos traz até aqui. Nesse caminho, verdade e vida. A bondade, a mansuetude. Está lá. Quando Jesus vai no Sermão do Monte, da montanha, Jesus dá a volta durante 3 anos, que na verdade foram 5, mas historicamente são 3. Ele dá a volta em toda Galiléia, sai de Jerusalém, dá a volta em toda Galiléia, Judéia, pega todo aquele trecho do Oriente Médio, lá a tal de faixa de conflito entre judeus e árabes, e ele volta, depois de 3 anos, historicamente, entre aspas, e ele volta. Antes de chegar em Jerusalém, ele faz o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Dizem que ali havia 10.000 pessoas acompanhando isso. É um dado histórico, não é questionável. E uma das coisas que ele diz é: os mansos e pacíficos herdarão a terra. O que eu gostaria de tirar disso? Qual é a lição disso para nós, espiritualistas, espíritas? Quando você mantém a calma, mantém a mansuetude, a mansidão sobre determinada situação, você pensa melhor, você raciocina, você reflete e costuma tomar decisões mais abalizadas, com mais calma. Quando você vê uma situação, por pior que ela pareça ou por mais simples, e você já fica nervoso, já fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Já se descontrola, você perde o controle dessa situação. Você já não consegue tomar as decisões com calma, pensando, refletindo. Você começa a agir por impulso. E aí a chance de você tomar uma decisão equivocada, escolher um lado errado para aquela situação, ou não a melhor decisão, é muito grande. Então a mansuetude, a paz, é algo importante que nós espiritualistas precisamos manter, ou tentar manter. Essa é uma lição atual da relação de Jesus e a enfermidade, seja ela qual for. E em vez de pensar, né, questionando a Deus, mas meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Por quê? Pergunte-se, para quê?
Qual é a lição? Qual é a lição? Uma de nossas irmãs, um dia desse, amiga minha pessoal, amiga, continua amiga, da área enfermeira, lida com isso todo dia. Mandou uma mensagem para mim assim: peguei Covid. Desesperada, peguei Covid. Ela é católica. Não, a crítica não é ao catolicismo, mas a ela. Peguei Covid. Meu Deus, vou morrer. Fulana, calma, você trabalha com isso todo dia. Calma, tenha fé. Todo dia mandava uma mensagem: Jesus na sua vida, Deus é bom. Peguei Covid, Jesus, vou morrer. Calma, tenha calma, nada acontece. Porque não é você. Essa foi a resposta pela rede social. Porque não é você. Queria ver se fosse você, alguém da tua família, se você estava calmo assim. Aí fiquei me perguntando, mas cadê aquela tranquilidade, aquelas mensagens todo dia? Então vamos para a lição? Qual que é a lição? Todo dia todo mundo dá bom dia, né? WhatsApp, Instagram, mostra comendo em casa, fazendo bolo. A família, lindo, maravilhoso. A hora que as coisas se complicam, tudo bem? A hora que as coisas se complicam, né? Que a porca torce o rabo, eu gosto de usar o português claro. A hora que a porca torce o rabo, aí bate o desespero. Aí não tem Jesus, não tem espiritismo, não tem nenhuma doutrina que salve o nosso nervosismo. A gente se entrega e vai, meu Deus, vão morrer todo mundo, aquele desespero. Então, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Se a Terra é uma escola, é um planeta para a gente aprender, porque nós não somos moradores da Terra, nós não somos terrenos, esse não é o nosso lar, essa não é a nossa casa. A Terra, apesar da beleza do planeta azul, como conhecem os espíritos de outras linhas, o planetinha azul, o belo planetinha azul, era só uma escola, é só um pronto-socorro. Nós somos espíritos eternos, criados por Deus. Isso está aqui, é uma verdade para todas as religiões. Nós somos centelhas divinas. Sabe qual é a nossa casa, qual é o nosso mundo, o nosso lar? É o universo, é o espaço. Nós não somos habitantes da Terra, ou de Marte, ou de Netuno, ou de Saturno. Nós estamos na Terra. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material na Terra, na carne. Estamos encarnados. Soltem. Confiem em Deus, mas não essa fé que no primeiro sinal de desespero se entrega. Está na hora do exercício da fé praticada. Ah, mas Marcelo, eu já tenho isso, eu medito, eu falo com Krishna, com Buda, com Siddhartha Gautama, eu já rezo para os mestres ascensionados. Que bom, que ótimo. E na prática? Como é que é a tua mensagem no WhatsApp, no dia a dia? É tudo bem, tudo maravilhoso? E os seus irmãos que estão desesperados? Vamos mudar para cá. Seus irmãos desesperados, você bate um papo com essas pessoas? Você busca mandar mensagens positivas? O modelo de ensinamento que você tem na tua vida, que você aprendeu na tua casa espírita, nos teus livros, no YouTube, você coloca em prática na vida dos seus irmãos, dos seus parentes, tranquilizando-os, não congestionando a mente deles, querendo passar verdades forçadas espirituais. Quem é católico, quem é evangélico. Fala de Jesus para ele, fala do amor do Cristo, de como o Cristo governa esse plano existencial, de como tem alguém no controle, como Deus é bom, e isso que está acontecendo conosco é para a gente aprender alguma coisa a mais. Se aqui é uma escola, estamos para estudar, para aprender. Então, quando você se libertar desse medo e falar, Pai, eu aceito o caminho, seja ele qual for, aí você está pronto, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você se liberta e diz, eu me amo, eu me aceito, e eu vou seguir assim com os meus defeitos e as minhas virtudes, agora eu vou para o meu próximo. Porque eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim. Então eu vou mandar boas mensagens, não vou reproduzir coisas ruins em rede social, né? Preconceituosas, com raiva, mensagens políticas de rancor.
Não, vai seguir o teu rumo. E vai falar do amor, de coisas boas. Vai falar de coisa engraçada? Vai. Vai mandar a piadinha? Vai. Mas uma piadinha com qualidade. Para as pessoas rirem. Não para elas ficarem com raiva ou odiando outros segmentos sociais. Essa é a nossa missão. Essa foi a missão de Jesus. Olhar aquela realidade que ele tinha e dentro do que ele acreditava, do que ele cria, que ele trouxe do espaço, porque ele não era um habitante da Terra, ele coloca a verdade que ele tinha. E aí, ele mostra uma verdade que não era dele, era do alto. Ele cria o caminho, a verdade e a vida. A verdade ele trouxe, o caminho ele criou. É a nossa vez de criar esse caminho. Qual é o seu caminho? Para quem você trabalha? Entende isso? Jesus, Covid, esquece Covid-19, enfermidades. Jesus, enfermidades, qual é a lição de amor? O exemplo. O exemplo que ele nos deu serve de positivação, de motivação para que a gente reproduza esse modelo na nossa casa, na nossa rede social. Porque quando você fica postando o que você está comendo no Instagram, tem muitos irmãos que não tem nada para comer. Você está dividindo um pouquinho? Tem gente que está com saudade de sair de casa para ir ao cinema. Olha que interessante. E tem gente que está querendo sair de casa para ajudar alguém, porque já entendeu que assim, puxa, quando eu podia, eu não ajudava ninguém. Agora que eu entendi que eu preciso, que é útil, que é bom ajudar as pessoas que moram nas ruas, eu não posso. Será que a hora que abrir a porteira, nós vamos cumprir isso? Não é o que está aparecendo. E a espiritualidade está vendo isso. As mensagens que têm vindo do plano espiritual, falando sobre como o nosso plano, né, a população terráquea, terrena, está passando pela enfermidade, pela Covid, está demonstrando que assim, no começo bateu o desespero, aí todo mundo começou a falar Deus, 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 aí não, olha, um novo mundo, né? A data limite eles modificaram, agora tem uma nova data limite, Jesus está chegando, é o juízo final, e agora todo mundo, então, né, que interessante, agora sai de casa, não sai, quando abre o cinema, quando eu vou poder viajar de novo para a praia. Então, muita gente está esquecendo os seus próprios compromissos que fizeram consigo. Lembra que podem ter novas ondas. E se não for o Covid, que a vacina está aí, no máximo em 6 meses, virão outras epidemias, outras pandemias. E aí como é que você vai se virar? Não vai, não vai. E vai desencarnar. Por que vai desencarnar? Porque não se preparou. Não é que você não se preparou para a Covid, você não se preparou para o novo mundo. O novo mundo é um mundo com mais dificuldades materiais, porque a Terra está em transição. A Terra é um planeta de expiações e provas, está lá. Questão número 100 do Livro dos Espíritos. É só um plano evolutivo do planeta. Vejam, não é a Terra que muda, entendam isso. A Terra não vai ser promovida daqui para aqui. É os espíritos que estão na Terra hoje têm esse nível aqui. Conforme esses espíritos atrasados saírem e chegarem a espíritos num nível maior, aí a Terra vem para cá. Porque o ambiente mental da Terra, psíquico, é a somatória do ambiente mental, da faixa mental, dos espíritos que nela habitam. Espíritos melhores, olha que interessante. Os espíritos melhores que vão habitar a Terra, na verdade, eles foram mandados de um planeta muito melhor, de uma regeneração mais avançada. Um período normalmente evolutivo de mudança de 7 a 14 mil anos. Só isso. Deixa eu só olhar o tempo aqui. Ok. Estamos a 2 minutos. Entenderam, pessoal? É simples. Não é o planeta que muda de patamar. São os espíritos que vão chegar com um nível maior e quem não tiver esse nível, vai para outro lugar. A Terra não está sendo promovida. Os espíritos que vão habitar a Terra. Lembra? Bem-aventuranças?
Os mansos, os pacíficos, herdarão o quê? Herdarão a terra. Como você está hoje? Manso, pacífico, pacífica, mansa? Como você é na tua família, com os teus amigos? Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Não é acordar no domingo, não. É acordar para a tua vida. Se questionar. Cadê os meus estudos? O que eu fiz com os meus estudos no Centro Espírita? Parem de achar que o Centro Espírita é um único lugar. Centro Espírita é sala de aula. Campo de prova, de batalha, é na rua, é na tua casa, é no conflito difícil. O marido difícil, talvez seja o espírito que você abandonou lá atrás. É o que diz o Emmanuel no livro Justiça Divina. Parente difícil é o irmãozinho que você abandonou lá atrás. E ele volta contigo para a redenção, para se reconciliar. O filho difícil é o marido, a esposa difícil que você abandonou lá atrás. Ele vem pela bênção divina, do amor e da justiça. Então não nos iludemos. A lição do amor que a enfermidade Covid-19 nos oferece é a nossa auto-modificação. É você olhar no espelho e dizer assim, eu sou o mesmo Marcelo antes da pandemia? Se eu sou o mesmo, tem algo errado. Ou eu estou alienado, ou os meus estudos não serviram para nada. Então vamos refletir. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos caminhar aqui para o final. Eu vou trocar... deu o horário aqui. Eu vou trocar a nossa prece junto de uma reflexão. Nós, espiritualistas, muitas vezes precisamos de alimentar no nosso coração os exemplos dos estudos que nós temos. Mas esses exemplos, eles são artificializados, digamos, nas aulas, nos livros. Então a gente meio que papagaio. A gente demora para interiorizar isso. E eu queria dar esse exemplo no sentido de prece final. Uma vez dois filósofos estavam procurando a iluminação. E disseram a eles, a esses dois jovens filósofos estudiosos da filosofia, que existia um sábio que morava nas montanhas. E eles foram em busca desse sábio, buscando a iluminação, porque esse sábio mostraria a verdade para eles, para que eles se iluminassem espiritualmente. E no caminho eles encontraram uma fila de pessoas andando assim, né? Que estavam mudando de um lugar para outro. E tinha uma pessoa nessa fila, uma senhora, que ela tinha cachorros, gatos, porcos, cabritos, e um porco dela tropeçou e machucou a perna. Um porco de tamanho médio machucou a perna. E fazia com que a fila andasse mais devagar, porque ninguém passava na frente dela. Existia um respeito à ordem de caminhada. Então ela estava retardando a caminhada daquele grupo. Quando sai lá no final da fila, um senhor, já aparentando seus 70 anos, e ele vai até essa senhora, ele pega o porco com a pata machucada, põe nas costas e começa a retomar o andar, junto com as pessoas. E aí a fila normaliza a caminhada. Ok? Um senhor baixinho, mais ou menos 70 anos. E os estudantes de filosofia, quando passam e veem aquela situação, eles comentam um pouco. Nossa, que interessante esse homem, né? Saiu de lá de trás, pegou, opa, isso aí. Só o meu celular dando tempo. E aí, que interessante, ele fez isso, etc, etc. Que bom, né? Mas bom, vamos seguir a nossa vida aqui. Quando eles chegam na casa do sábio, o sábio os convida para entrar, casa meio escura, ele abre as cortinas, ilumina, serve um chá. Eles olham para o sábio, que foram buscar lá a iluminação, e veem que aquele sábio era aquele senhor, que pegou o porco da mulher lá e põe nas costas e vai caminhando. E eles falam, nossa, mas é aquele senhor que pegou o porco, que ajudou as coisas a se organizarem na fila. Que interessante, né? Vamos perguntar para ele se era ele, porque era idêntico.
Aí perguntaram, mas o senhor esteve em tal lugar assim, ontem de noite? Não me lembro disso, não. O senhor não pegou um porco assim, carregou, ajudou uma mulher? Não me lembro disso. Ele negou taxativamente, não me lembro. E aí, tinham certeza que era ele, acharam que ele não queria contar, e foram embora. Quando eles voltaram para a vila deles, e não acharam ele nem tão sábio, foram falar com o mestre deles, dizendo, contar a história. O mestre falou, o que vocês acham, que era ele ou não? Não, nós temos certeza que era ele. Ele falou, então. Vocês se lembrariam, se fossem vocês, tivessem carregado porco, como estudiosos ainda da filosofia, vocês se lembrariam? Claro que nos lembraríamos, foi um ato de bondade, nos lembraríamos. Ele falou, então, é por isso que ele é o sábio. Porque o sábio, ele já interiorizou, ele não precisa mais admitir que ele está fazendo bem, que ele está ajudando alguém. Assim era Jesus. A missão de Jesus existia para nós, para ele não. Era só a continuidade do trabalho que ele já fazia lá no plano espiritual. Entendem isso? A diferença entre aquele que estuda a filosofia espírita e aquele que detém a sabedoria espiritual é porque você interioriza. Busquemos interiorizar a doutrina espírita, a doutrina de Jesus. Caminhamos para o final, elevando o nosso pensamento em prece, em harmonia, em alegria, e que Jesus possa tocar os nossos corações. Que possamos compreender suas palavras, não apenas na nossa memória, mas que o nosso coração sempre se alegre ao ver um ato de bondade, que ali estará representado o trabalho do Cristo. E que tantos outros avatares deste plano físico possam também nos iluminar com suas palavras, independentemente da linha religiosa em que estivermos atuando. O amor de Deus e o amor, que é a energia maior do universo, possa envolver o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Que possamos todos nós trabalhar com carinho e afinco, hoje e sempre, pelo bem-estar nosso, pelo nosso crescimento espiritual e de toda a humanidade, através do trabalho em nossa casa, nossa comunidade e nosso centro religioso. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, gente. Bom domingo. Muito obrigado, Luiz Marcelo. Obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado pelas suas considerações. Nós, todo segundo sábado do mês, fazemos uma distribuição das cestas básicas que a gente arrecada ao longo do mês. Como vocês sabem, normalmente nós atendemos aí entre 100 e 120 famílias. Mês passado fez uma fila enorme de pessoas necessitadas aqui na frente do nosso consolador. E por mais empenho que a espiritualidade, nós, as outras pessoas que fazem também doação, eu ainda, pessoalmente, tive que pedir para que pelo menos 15 famílias voltassem para suas casas, porque naquele dia elas não poderiam ser atendidas, porque é muita gente, e em função da pandemia a gente não consegue fazer um filtro, então a gente atende por ordem de chegada. Chegou, contamos 100, 120, 130 famílias, entregamos as senhas, e aqueles que chegaram depois, infelizmente, ficam sem. A gente tenta depois, durante o mês, conseguir atendê-los. Ontem mesmo veio uma pessoa aqui na casa pedir doação, e graças a Deus nós tínhamos, mas a gente não consegue fazer nada sem a ajuda de vocês. Dia 5 de setembro agora é o nosso Drive-Thru da Solidariedade, como todo mês nós fazemos. E nós esperamos, sinceramente, que vocês possam doar. Põe a doação no seu carro, nesse período ainda de pandemia, passa aqui na porta, deixa com a gente pega lá no seu porta-mala, você não precisa sair do carro, você não precisa ter contato com ninguém. Avise as pessoas, divulgue
Mas com todo esse trabalho, no mês passado, eu vou dizer para vocês que eu acho que não passaram 3 carros aqui para poder fazer alguma doação. Então ajudem a gente a divulgar. A casa fechada é muito difícil de conseguir doação. E como nós teremos que continuar fechados durante algum tempo ainda, a gente só tem a ferramenta de pedir. A gente pede e você tem o dom e o talento da caridade tão mostrada e exemplificada por Cristo. Quero dar bom dia e um bom domingo para todos vocês que estiveram aqui. Vocês falam com a gente no chat e a gente fala com vocês. A Andréia, a Yoshiko, a Luciana, a Simone, Xanda, minha amiga, Marcelo, Couto, parceiro, Dandara, tudo bem? Que saudades. Um beijo para o seu pai, para sua mãe. Nosso trabalhador amigo Jaci, a Drisa, minha amiga Ana Moura, a Léo. Que vocês tenham um domingo abençoado, um domingo feliz. Lembre-se que a gente, a partir de setembro, só teremos palestras aos domingos. Domingo às 9 da manhã. Quinta-feira e sábado, por enquanto, a gente vai ter que dar uma parada. Tá bom? Meu beijo, meu abraço. Fiquem com Deus. Uma coisa curiosa. Luiz Marcelo falou sobre o susto de Chico no avião, né? E exemplificou que ele também tinha medo da morte. Um dia perguntaram para o Chico assim: Chico, o que é que você gostaria que colocassem na sua lápide depois que você voltar para a pátria espiritual? Aí o Chico, com aquele bom humor peculiar dele, disse: eu quero que escrevam assim: aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.